Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula 53. Tá colocando aqui, em algum lugar aqui tem o número, aula 53. Falaremos hoje sobre Guerra dos 100 Anos. Desde a semana passada, a gente está falando, agora a gente está se preparando para falar do fim da Idade Média, né? Depois eu vou fazer um resumão geral dela, mas hoje, assim, tocando mais nos assuntos referentes ao fim da Idade Média. Então, falamos semana passada da peste, hoje falaremos da Guerra dos 100 Anos. Na aula seguinte, falaremos sobre revoltas camponesas, tá? O que é Guerra de 100 anos? É uma guerra que durou 100 anos, professor, mas é impossível uma guerra durar 100 anos. Realmente, a guerra não durou 100 anos. A guerra durou 116 anos, tá? E é possível sim, tanto que aconteceu. Então, o que é isso? Vamos pegar um pouquinho do começo para vocês entenderem. Quando o Império Romano acabou, houve a divisão por reinos, tudo aquilo que a gente já falou 1 milhão de vezes. O feudalismo, a divisão dos feudos. Os povos germânicos, cada um ocupou uma região, fundou o seu feudo, o seu reino. Alguns prosperaram mais, outros prosperaram menos. Uns cresceram em território, outros perderam território para outro reino. E entre todos, o que mais prosperou, no primeiro momento, foi o reino franco, que hoje a gente chama de França. Com Carlos Magno, seus antecessores, seus sucessores. Foi o reino que mais cresceu territorialmente, financeiramente e na importância militar. Então, foi o que mais cresceu. Desde esse momento, os franceses eles carregaram uma certa arrogância por ser o maior reino. Com o passar do tempo, outros reinos também prosperam. Foi o caso da Inglaterra, uma ilha que é ao lado da França, estou colocando o mapa para vocês verem. E desde o início houve uma imensa rivalidade entre esses dois povos. De um lado você tem os anglo-saxões, os ingleses, do outro você tem os francos, os franceses. Sempre houveram problemas entre esses dois reinos, problemas militares, questões de vingança, de guerra, sempre houve. Até hoje ainda existe um certo problema entre esses dois reinos, não a ponto de guerra, nada, mas franceses e ingleses se provocam, mais ou menos o que acontece entre brasileiros e argentinos, Uma provocação, aqui no caso aqui é uma provocação mais por causa do futebol, tudo. Lá na França e na Inglaterra é uma provocação que vem de séculos atrás, de guerras e mais guerras. Esses reinos, quando eles têm muito conflito, muita guerra entre eles, isso causa um gasto de dinheiro muito alto. O custo de vida dos soldados também muito alto. Então essas guerras não saem barato, em nenhum campo, nem no lado financeiro, nem no lado social. Milhares morrem, são pessoas que vão deixar de trabalhar, vão deixar de produzir, famílias que vão ficar sem pai, ou sem filho, ou sem irmãos. O custo para sustentar uma guerra é um custo alto, que às vezes o que se ganha com a guerra, mesmo quando você ganha a guerra, o que você lucra com ela é muito menos do que você gastou. Então a guerra não é um bom negócio. Na Idade Média se faz guerra o tempo todo em busca de mais terras, mas muitas vezes, mesmo quando vence, perde. O que você vai ganhar não vale a pena pelo que você gastou. E para evitar essas guerras, o que se fazia nesse período? Se casavam as pessoas, as nobrezas. Então, qual o melhor jeito de fazer com que... Vou pegar um exemplo qualquer. Vamos pegar Inglaterra e França mesmo. Com que França e Inglaterra não guerreiem. Transformá-los, não numa coisa só, porque esses dois nunca vão se juntar, esses dois países nunca se unificariam em um só, mesmo porque são povos totalmente diferentes, mas você criar uma ideia de familiaridade, de todo mundo ser da mesma família.
Então como eu faço isso? Você casa a princesa de um reino com o príncipe da outro. Os filhos serão tanto franceses quanto ingleses. Consegue entender? Então você cria uma relação familiar, uma relação parental, que pode não evitar a guerra, mas que vai dificultar que ela aconteça. Então quando você vai ter uma guerra entre países onde ocorre essa coisa, esses casamentos, casamentos arranjados, né? A guerra muitas vezes é resolvida diplomaticamente. Você não precisa da guerra de fato, da luta, porque fica tudo em família, vamos colocar assim. Então, isso acontecia muito na Europa, tá? Não só na Europa, na história isso aconteceu diversas, milhares de vezes. Só para vocês terem uma ideia, não tem nada a ver com o que a gente está falando de Idade Média, mas aqui no Brasil, há 130 anos atrás, 140 anos atrás, o Brasil era império, o Brasil tinha imperador. Os imperadores brasileiros eram de uma família nobre da Europa, Bourbon e Bragança. E aqui no Brasil se casou com princesas de uma outra família importante, que era a família que controlava o Império Austro-Húngaro, que é a família Habsburgo. Nunca tinham se visto, Dom Pedro nunca viu a mulher dele, foi casamento arranjado, se casavam para que essas famílias convivessem em paz, que não tivesse guerra entre Portugal e Áustria, que no caso de uma guerra contra a Áustria, Portugal ajudasse. Então esses casamentos arranjados entre a nobreza, entre os governantes, entre reis, rainhas, príncipes, princesas, era comum, com a intenção de fazer o quê? Criar essa familiaridade, que tudo ficasse em família, evitassem guerras desnecessárias. No caso da Guerra dos 100 Anos, aconteceu justamente o contrário. Você teve tanto casamento entre franceses e ingleses da nobreza para se criar um círculo de familiaridade que evitasse a guerra, que quando o rei da França morre, no final do século XIV, nos anos 1300 e pouquinho, na realidade no começo do século, né? O rei da Inglaterra exige ser o rei da França também, porque ele é parente direto do rei da França. Então o rei da Inglaterra, que é parente direto do rei da França, quando o rei da França morre, ele quer o trono. Ele se acha no direito de ser o rei dos dois países. Porque essas ligações familiares são tão confusas e tão próximas, que se você for analisar friamente, teria o direito mesmo. Porque ele era herdeiro, mesmo sendo o rei da Inglaterra, ele acabou sendo herdeiro do rei da França. Quando o rei da França morre, ele exige a coroa. E aí os franceses não aceitam. A Inglaterra vai invadir a França, tomar uma boa parte da França com guerra. E aí os franceses vão se organizar e dar o troco. Num conflito que vai se arrastar por 116 anos. É a mesma coisa que eu te dizer que aqueles primeiros que começaram a guerra, nenhum estava vivo no final. Quem estava vivo era o neto, o bisneto. Todo mundo, a guerra começa, não acaba, você tem tréguas, e aí cabe até para a gente dar uma explicação dessas guerras antigas, guerras medievais. Elas são feitas no período fora da colheita, porque elas causam muito prejuízo. As pessoas têm que abandonar o campo para ir para a guerra, as milícias, né? Os nobres vão para a guerra e vão levar, são soldados. Os soldados você vai completar o número de soldados como servos. Então são pessoas que estariam trabalhando nos feudos e não estarão na guerra. Então a guerra ela não era feita o ano todo, ela era feita no período que não tem colheita. Quando chegava na época de colher os produtos, aí as pessoas, a guerra parava, todo mundo voltava para colher, tudo mais, depois a guerra continuava. Houve anos em que houve uma trégua, teve anos que não teve luta, depois a luta continuou. Então, no total foram 116 anos de luta pelo trono da França. Então você imagina, 116, durante esse período a guerra parou por causa da peste, houve a peste, morreu um mundaréu de gente, a guerra deu uma parada, depois ela volta, mesmo com a peste.
E aí você imagina, a guerra já morre um monte de gente na época não tem tiro, tá, gente? Aliás, nessa época você vai ter os primeiros canhões surgindo, mas no final da guerra. No começo você tem o quê? Arqueiros, a luta de espada, o cerco, morre um monte de gente. Mas morre um monte de gente de doença. Você imagina todos os soldados juntos. Qualquer doença ali se espalha facilmente. No caso da peste, então, acabou com boa parte dos dois exércitos. Então foi uma guerra muito longa, que custou muito dinheiro e que custou muitas vidas. Então milhares e milhares e milhares de servos, de trabalhadores rurais, de nobres, perderam a vida nessa guerra durante todo esse tempo. Então é um período que vai se somar à peste para aumentar ainda mais o número de mortes, para aumentar ainda mais a dificuldade financeira, para aumentar ainda mais a fome, a miséria. A Guerra dos 100 Anos ela tem essa importância. Não estou dizendo que ela é boa, estou dizendo que ela tem essa importância. Juntamente com a peste, ela vai levar a fome, a miséria, a morte, para um número ainda mais de pessoas na Europa, fazendo com que essas pessoas ficassem cada vez mais descontentes com o que existia naquele período. Então a Guerra dos 100 Anos, junto com a peste e junto com a que falaremos na próxima aula, que são as revoluções camponesas, vão se unir aos interesses burgueses para decretar o fim da Idade Média, tá? E aí vocês entenderão isso na sequência, tá bom? Saldo dessa guerra, fora as milhares e milhares de mortes. Você vai ter o surgimento das armas de fogo na Guerra dos 100 Anos. Então os primeiros canhões vão aparecer nesse período. Até esse período, qual que é a maior arma de um exército na guerra? A cavalaria. Os nobres, os ricos lutam a cavalo, com espadas, vem correndo e sai atropelando o exército. Porque o exército de homens comuns é a pé, nem todos bem armados com o que podem. E aí, numa luta com homens a cavalo, eles saem amplamente prejudicados. Na Guerra dos 100 Anos, com o aparecimento do arco e flecha, o arco e flecha ganha importância, os arqueiros vão ser muito importantes. Com o surgimento a reutilização das antigas lanças, que eram muito utilizadas na época dos gregos, vão voltar a ser usadas na Guerra dos 100 Anos. E dos canhões, das armas de fogo, essa cavalaria perde importância. Essa cavalaria que era o máximo de importância que existia em guerra, em poder na Idade Média, durante a Guerra dos 100 Anos a importância dessa cavalaria vai caindo. E essa cavalaria são os nobres. Quando a importância da cavalaria perde espaço, a cavalaria perde importância, esses nobres também vão ter o poder dele questionados pelos servos. Porque os servos juram lealdade, pagam uma infinidade de obrigações, de taxas, mediante uma proteção que esses nobres dão com a cavalaria. Quando essa cavalaria já não é eficiente, os servos começam a questionar o porquê de continuar obedecendo, de continuar jurando fidelidade àqueles que já não fazem tanta diferença numa guerra. Então, trouxe isso. A Guerra dos 100 Anos, ela trouxe, além do aumento da miséria, da morte, da fome, ela trouxe essa mudança no campo de batalha, no campo social. Aquela importância da nobreza, dos cavaleiros, de repente ela vai perder força. E os servos vão começar a questionar se são tão importantes assim para serem obedecidos a qualquer custo. Então tem essa importância. Tem o surgimento de um outro fato, um outro período histórico importante na Guerra dos 100 Anos, de um personagem, de uma personagem histórica importantíssima. Para quem gosta de história, pode pesquisar muito mais. Eu vou até colocar alguma coisa para vocês junto com o vídeo, que é Joana d'Arc. Durante Joana d'Arc francesa, uma jovenzinha francesa, uma garota, um pouco mais que adolescente, vai se juntar à luta dos franceses contra os ingleses, dizendo ouvir vozes de Deus. Ela vai convencer o rei e os os padres, o clero francês, de que ela ouve mensagens divinas
de como a França vencerá a Inglaterra. E ela vai assumir o controle de parte do exército inglês, vai ter importantes vitórias, vai salvar os franceses várias vezes. Uma mulher, o que na época era impensável. Lá naquela região, né? Entre os vikings e entre outros povos, as mulheres lutavam tanto quanto os homens. Mas naquele período medieval, na França, isso era inacreditável, uma mulher comandando um exército. Ainda mais uma mulher de 16, 17 anos de idade. E tendo vitórias importantíssimas, avanços importantes, e sempre dizendo que esses avanços, que isso vinha, não dela, mas vinha de Deus, que ela recebia mensagens de Deus de como o exército deveria agir. Então essa é uma das maiores lendas francesas. Joana d'Arc acaba depois sendo traída por franceses, que vendem ela para o rei da Inglaterra, e o rei da Inglaterra entrega ela para a Inquisição, e aí a Inquisição condena ela por heresia, e ela vai ser queimada viva, né? Vai ser morta na fogueira, vai ser purificada, tudo que a gente já falou sobre a Santa Inquisição. Depois Joana d'Arc vai ser canonizada pela Igreja Católica, vai ser transformada em santa e é a padroeira da França. Então, da mesma forma que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, na França a padroeira deles é Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né? Uma mulher guerreira que comandou o exército francês por um breve período, sempre dizendo que comandava a partir do que ela recebia, as mensagens que ela recebia de Deus. Conseguiu grandes vitórias e depois acabou morrendo dessa forma trágica, morta na fogueira, tá certo? Essa lenda permanece até hoje. Joana d'Arc é um símbolo, símbolo máximo da força feminina naquele período medieval, da França, do poder francês, e a padroeira da França, tá certo? Então, quem tiver mais interesse, tá um videozinho aqui contando um pouquinho de Joana d'Arc, assistam, e quem quiser pesquise mais, é uma história bem interessante, confusa, porque vai muito do que você acredita, mas é bem interessante, vale a pena. No geral, Guerra dos 100 Anos, a importância dela é essa, tá? Ela vai trazer transformações sociais, pela cavalaria perdeu a força, vai trazer as inovações das armas de fogo, os canhões nesse primeiro momento, que a partir daí vão ganhar enorme espaço na guerra, e vai trazer terríveis, quantidades absurdas de mortes, fome, miséria, vai ajudar a proliferação da peste. Então a Guerra dos 100 Anos tem todos esses fatores que, unindo com o que eu já falei, com a peste e com as reformas camponesas, é começar a demolir a base, o que sustenta a Idade Média, tá bom? Então estamos chegando aí, caminhando para o fim da Idade Média na Europa. Falta falar aí com vocês de revoluções camponesas no final da Idade Média, e aí vamos fazer um apanhado geral de Idade Média e vamos passar para outro assunto, beleza? Até a próxima, gente. Fui!